apologética cristã. Apologética e suas bases. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo número 15, diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16. Tende uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Apologética é a disciplina que ensina os cristãos a dar a razão, ou seja, dar o porquê da sua esperança. Portanto, aqui são enfatizadas duas coisas. A primeira, a pessoa do apologeta, e segundo, a disciplina da apologética. Se não nos dedicarmos ao ensino, nossos erros poderão afetar quase que só a nós mesmos. Mas se ensinarmos os nossos erros, eles afetarão os outros. Portanto, os erros daqueles que ensinam são mais graves e serão julgados com maior severidade. O apologeta é um tipo de mestre, portanto, aprenda bem para ensinar com eficiência. Agora, apologética como prova. Ela apresenta uma base racional e não fideísta para a fé cristã, ou seja, provando que o cristianismo é verdadeiro, coerente e racional. Jesus e os apóstolos, com frequência, forneceram evidências às pessoas que tinham dificuldades em acreditar que o evangelho fosse verdadeiro. João, no capítulo 14, diz: Acredite em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos acredite por causa das mesmas obras. Os próprios cristãos, algumas vezes, duvidaram, e nesse ponto a apologética se torna útil para eles, mesmo a parte de seu papel no diálogo com os descrentes. Isso quer dizer que a apologética confronta a descrença no crente e no descrente. Agora vejamos a apologética como defesa. Respondendo às objeções dos descrentes, Paulo descreve sua missão como uma defesa. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Tanto nas prisões como na minha defesa e confirmação do evangelho. Filipenses capítulo 1, olha agora o verso 16. Sabendo que estou aqui para defesa do evangelho. Então, muitos escritos de Paulo neste aspecto apologético. Sabemos disso por conta dos inumeráveis ensinos e embates com pessoas comuns e também com as autoridades, onde responde às objeções contra o cristianismo. Paulo segue o exemplo de Jesus, especialmente no Evangelho de João. A correta e bíblica defesa da fé cristã é importantíssima. A crescente pressão é bem antiga. Como no exemplo do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ele nasceu ali em 1844 até 1900, onde se deu a sua morte. Ele diz pela boca do seu profeta Zaratustra e apregoava o dito: Deus morreu. Portanto, como apologista, é nosso dever defender intelectual e racionalmente a fé cristã. Assim, a apologética não é apenas para profissionais de teologia, antes para todos que professam o nome de Jesus Cristo. Essa matéria se enquadra na defesa da fé, utilizando os meios racionais, fáticos e também morais. É dever da apologética coibir o nascimento e crescimento de doutrinas, ensinos e comportamentos entre o povo de Deus e, ainda mais, entre a sociedade. Não podemos ser passivos e reativos. Nós devemos ser proativos e combater as tolices dos descrentes. O Salmo 14, versículo 1 diz: Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e se fazem abomináveis em suas obras.
e não há ninguém que faça o bem. Deus não chama o seu povo para ficar apenas respondendo às indagações dos descrentes. Também Deus chama o seu povo para combater a falsidade. Uma das funções da apologética é expor a falta de fundamentos dos argumentos dos cristãos que são contrários à fé cristã. Em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5, derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A apologética possui importantes contextos práticos. Nossa comunicação com os descrentes, não apenas daquilo que dizemos, mas também daquilo que fazemos diante deles, é muito importante. Se a nossa vida contradisser nossa doutrina, então nossa apologética será hipócrita e perderá toda a credibilidade. Nossa teologia não pode ser divorciada da prática diária. No entanto, se nossa vida e doutrina forem consistentes, então aqueles que querem nos envergonhar perderão eles mesmos a credibilidade. No final, eles que serão envergonhados. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: tende uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Agora eu quero fornecer para vocês os 10 mandamentos do apologista cristão, da apologética cristã. Primeiro, discuta com amor. Lembre-se que seu propósito é atrair as pessoas a Jesus Cristo. Fortalecer a fé cristã é sua primeira tarefa e ela advém de uma chamada para servir aos necessitados no campo intelectual. Diga a verdade, mas em amor. Efésios 4,15. Olha só o que diz Paulo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Segundo mandamento, seja humilde. Se purifique de todo desejo de vitória e presunção intelectual, os deixando de lado. Embora tenhamos a verdade, somos seus emissários, não seus proprietários. Somos testemunha da verdade, conforme João diz no capítulo 14, versículo 6, lá no seu evangelho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro mandamento: amplie seu conhecimento da Bíblia, de modo a tornar a mente cada vez mais bíblica. Embora a razão seja indispensável, ela não sobrepuja a revelação bíblica. Então, para estudar a Bíblia, use todos os recursos de que dispuser: comentários bíblicos, dicionários, Bíblia de estudos e vários outros. Tá? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 21, diz: examinai tudo e retende o que é bom. Também Colossenses, capítulo 1, versículo de número 10, crescendo no reconhecimento de Deus. 1 de Pedro 3,18, a parte A: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto mandamento: cresça e se aprimore na reflexão e na pesquisa lógica e racional. Sempre verifique os fatos e os seus argumentos. Cuidado ao argumentar ou apelar para a autoridade de terceiros. Cuidado também para não tocar na sensibilidade alheia. Por exemplo, se você fosse uma pessoa inteligente
e conclua o pensamento. Não pode fazer isso, tá? A sua vida como cristão apologeta deve ser marcada por reflexão e pesquisa. Um quinto mandamento dos 10, mantenha a autocrítica. Não se limite a criticar o que ouve ou que lê. Critique o que você pensa e o que você diz. O crivo é a palavra de Deus, não a razão ou a tradição humanas. Sexto mandamento, comece do princípio. Ao estudar um assunto, comece por questionar o fundamental. Veja com atenção como os opositores e suas ideologias encaram a Bíblia, a pessoa de Jesus, sua morte e a salvação da humanidade. Reúna todos os dados, leia tudo o que for possível sobre determinada questão, mas cuidado com suas fontes. Se disponha a investir tempo no seu estudo. Não se contente em conhecimento superficial do tema. Domine o assunto. Sétimo mandamento. Ouça sempre o outro lado. Fundamente seus argumentos a partir das fontes primárias. Se discordar de um autor, o faça a partir dos escritos dele e não da opinião de terceiros. A honestidade intelectual deve fazer parte de seus argumentos, nem mesmo por uma boa causa. Oitavo mandamento. Firme-se no foco, na meta da apologética. Não confunda polêmica com apologética. A apologética é também um método de evangelização a partir da defesa racional da fé cristã bíblica. Novo mandamento do apologeta: contribua para colocar a razão em seu devido lugar. A razão é essencial, mas não é tudo. O racionalismo consiste num tipo de reducionismo, porque reduz a vida a só uma dimensão. Cuide para que a razão não seja entronizada num altar. Ela é apenas um instrumento para a compreensão e também deve ser um instrumento para a felicidade. Por fim, o 10º mandamento importantíssimo: dependa do poder do Espírito Santo. Não alimente a pretensão de que você pode convencer as pessoas de seu pecado, do juízo que lhes sobrevirá e da necessidade de arrependimento. Não espere resultados como fruto da sua competência. Portanto, eu finalizo citando novamente a primeira epístola de Pedro, no versículo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus abençoe você.